essa busca incessante pelo lucro, Sim. ela vai gerar uma queda de qualidade. Então, todas as vezes que eu privatizo um serviço, que eu adiciono mais alguém que vai ter lucro, isso piora muito. Isso piora também quando eu priorizo o lucro de uma empresa pública em detrimento à vida da população. Então, o que acontece? Isso encarece os custos e, obviamente, eles são repassados. O empresário que tem, por exemplo, um lava-jato, a água subiu, a energia subiu, ele não tem como manter o preço, não é porque ele é mau. Ele tem que repassar o custo. Bares e restaurantes têm custos cada vez mais altos, eles têm que pagar transporte dos funcionários, tem essa dificuldade, por exemplo, do transporte à noite, né? Bar e restaurante, como que essas pessoas deslocam muitas vezes para cidades vizinhas, sem o transporte público adequado? Então, a gente tem que rediscutir essas questões e a mudança comportamental. Sim. Então, a diminuição das pessoas frequentando determinados espaços, até por privação de renda, está gerando uma reorganização econômica da cidade. Então, a cidade cada vez mais vazia à noite. A gente precisa retomar essa cidade pujante da maneira que deveria ser. Você deve também se lembrar quando nós tínhamos um movimento noturno maior. Aí eu vou falar de um nome aqui que muita gente deve conhecer ali na Rua da Bahia. Nós tínhamos um shopping 24 horas, o tradicional antigo La Grépia, né, que a gente ia, né, os nossos restaurantes tradicionais, como ali no Santa Teresa, os bares, a boemia. Belo Horizonte é uma cidade que era uma cidade considerada da boemia no bom sentido. As pessoas ficavam nos bares até a madrugada, né, até se sentiam seguras para isso. Claro. E confortável para poder consumir também. Exato. Né? É uma questão assim que a gente tem que trabalhar e discutir melhor de qual cidade nós queremos. Sim. Para quem essa cidade deve servir. Senão vira uma cidade dormitório. Exato. Né? E outra coisa, vira uma cidade para quem? Enquanto você tem uma pequena parte da população com imensos incentivos fiscais, ficando cada vez mais podre de rica e nem morando mais em Belo Horizonte, as pessoas que estão aqui estão pagando a conta, os empresários, os trabalhadores. Então é preciso rediscutir isso, rediscutir a cidade. Nós falando do transporte, por exemplo, o custo de manutenção das vias, a gente está em crise, a gente não avança na construção de ciclovias, nós continuamos ainda investindo no modelo atrasado de veículos individuais. Sim. Nós não investimos da maneira que deveria, por exemplo, com o metrô, fazendo parcerias público-privadas, faz novas linhas, a Pampulha, ao Belvedere, faz outras ligações, por exemplo, ao aeroporto. A gente fica preso nessa novela do tempo, né? E é o mesmo trecho até hoje que impacta a vida de milhões de pessoas. E quem está no trecho tem um benefício absurdo. Por exemplo, a ampliação agora em Contagem de mais 2 estações vai levar quase ao centro. Sim. Nós temos antigas linhas de trens que poderiam ser, por exemplo, usadas para VLTs ou outros transportes. Já estão prontos, né? O trilho está pronto. Você pode usar isso também para Sabará, isso também para Caeté. Então você poderia ter uma interligação, em vez de ficar concedendo auxílios e benefícios para determinados grupos econômicos, isso poderia estar vindo para a população. E nós estamos falando de bilhões por ano. Né? Só do governo do estado são 25 bilhões em média. Sim. Do governo federal nós estamos falando de mais de 600 bilhões para alguns grupos financeiros. Isso poderia, por exemplo, financiar um tarifa zero, que nós estamos discutindo um modelo de financiamento, porque o que acontece? Nós vimos aqui na nossa conta no início. Se aumenta o transporte, aumenta o vale transporte, tanto o trabalhador quanto o empresário pagam. E isso tem que ser repassado para os custos. Então são discussões que a gente precisa fazer da mesma maneira que o SUS se tornou algo universal, sem dúvida, da mesma maneira que a renda se tornou algo universal, nós precisamos também discutir o transporte, que tem impacto tanto na vida dos trabalhadores quanto dos empresários. E na saúde diretamente também, né? E na saúde mental inclusive. Claro. Não tem como ter uma saúde mental, as pessoas trabalhando em 2, 3 empregos para não conseguir pagar as contas. E não conseguir, às vezes, chegar em casa no horário sequencial para descansar e nem no trabalho. Vou dar um exemplo do que você falou. Claro. Antigamente era muito comum, a gente está chegando aí, passou dos 40, Sim. Era normal em Belo Horizonte a gente tomar um café no fim da tarde. Cafezinho, né? Para esperar passar o trânsito. Sim. A gente ia no Parque Municipal, a gente tinha uma oferta de bibliotecas, de livrarias no centro. Livrarias que eram cafés. O que aconteceu? Também. Uma decisão governamental de tirar 15 mil servidores do centro
gerou um esvaziamento completo daquele local. Então, serviços que estavam concentrados e que eram adequados, deixaram. Então, por exemplo, imagina quantos imóveis ali estão desocupados, que eram cabeleireiras, pessoas que faziam unha, pessoas que vendiam diversos produtos naquelas lojas. Alfaiataria. E você tinha do funcionalismo público, que está há muito tempo sem aumento e está sofrendo muito, mas que naquela época tinha um poder de renda maior que irrigava o centro e do centro para os bairros. Então isso é importante a gente rediscutir essa reocupação do centro. E o contrário não vem acontecendo, Exatamente. né, Gelton? Porque as pessoas estão buscando cada vez ficar mais perto de casa. Exato. Atravessar a rua, tentar fazer o serviço todo, aí os bairros também estão ficando complexos, né? Outras opções de vida, a gente fez agora todo ano a gente faz o desafio intermodal. Sim. Que é sair da Praça da Liberdade até o Minas Shopping, e aí a gente vai, alguns por bicicleta, outro a pé, correndo, ônibus, metrô, Uber, enfim, os aplicativos de transporte. Os 3 primeiros que chegaram foi um atleta profissional de ciclismo, o segundo uma bicicleta fixa e o terceiro de bicicleta eu. Oh, que bacana, hein? E eu optei por fazer pela ciclovia, eu não peguei trânsito. Então a gente precisa rediscutir a cidade. Sem dúvida. A gente tem uma pauta política muito atrasada, baseada no ódio. Então, por exemplo, a ciclovia da Afonso Pena, que ia interligar várias outras, virou pauta de ódio e elegeu quase 5 vereadores em Belo Horizonte com ódio. Então nós precisamos ter políticos que vão contra as opiniões mal formadas e que melhorem a cidade. Senão nós ficamos com a Câmara cada vez pior. Os nossos vereadores precisam andar nas ruas da cidade também, né, para conhecer a cidade, porque muitos não fazem isso. A pauta de ódio é muito mais forte do que... você pega os projetos, eles estão muito mais relacionados ao ódio e à construção do medo do que propriamente na solução da cidade. Falta colocar a mão na massa, né? A verdade é essa. Exatamente. O Gelton e Pioto, a Neide tá mandando mensagem aqui, tá falando que no supermercado carne tá caro, então ela tá substituindo. Carne de boi, carne de porco tá caro, ela tá optando às vezes pelo frango. Só que ela diz aqui, tá todo mundo fazendo essa opção, então o frango também tá caro, tá ficando caro. Aí ela tá falando aqui que o brasileiro no dia a dia tem feito isso, né? Tira um alimento e coloca outro, né? Nós temos uma crise interessante, que é dessa vida mais saudável. Então, o frango é uma das coisas que o pessoal mistura com a batata. Todo mundo que está malhando, etc. Então, esse é um caso interessante, por exemplo, do morango. Sim. Depois do consumo do morango com açaí, e subiu demais o preço, porque a demanda é do açaí. Então, todo mundo chega para comprar açaí com morango. Com morango, Então, você tem determinados produtos que a cultura, que o comportamento provoca a elevação de preço. E a criatividade para se arrumar, né? Exato. E às vezes você tem... o pessoal, picanha. Não, mas tem outras carnes que são deliciosas. Que você pode fazer. Né? Contra filé é bom demais. Exato, a mesma maminha bem feita. Então, assim, a nossa mágica que nós temos que construir é o quê? Olha, nós estamos aí avizinhando com a privatização de Copasa e CEMIG. Desesperador, vai aumentar o preço. O que a gente pode fazer? É cada vez mais comum o número de pessoas que estão com energia solar em casa. Sem dúvida, é alternativa. Porque não tem jeito, você sabe que vai subir. Então, antecipa. É possível na sua casa? Né? Em alguns casos é possível até você vender essa energia. Sim. Então, a gente precisa buscar soluções para viver melhor nessa cidade. Eu estou apontando alguns caminhos. Eu brinquei com a questão da bicicleta, com a questão da ciclovia. Você pode usar bicicleta em metrô, por exemplo. Então, a gente precisa de coragem também, né, Gelton? E outros caminhos. As pessoas querem tudo na comodidade. Claro que todo mundo quer conforto, né, gente? Mas quando a gente fala de comodismo, é diferente do conforto, né? Se chegar rápido para mim, se tá perto de mim, tá beleza, o buraco não tá na minha rua, não quero nem saber do outro lado, mas eu vou precisar atravessar a rua uma hora, então não adianta, né? E essa urgência da velocidade, então eu não respeito o pedestre. Sim, né? Eu não respeito a pessoa idosa. BH é uma cidade cada vez com um número maior de idosos. Por exemplo, a gente vê os conflitos no transporte público. As pessoas idosas sendo massacradas, as pessoas não respeitando o local de assento. Um ônibus, por exemplo, um negócio
completamente desorganizado, o ônibus anda ao contrário, você entra na frente a gente vai andando e vai freando. Então, quer dizer, você imagina esse desequilíbrio que gera por causa de um interesse de cobrança. É uma questão sensorial para o idoso aí, é muito importante. Terrível. Então, quer dizer, um ônibus sem catraca, ele pode ser um ônibus muito mais seguro para a pessoa idosa, você pode ter mais espaços. Então, a gente precisa rediscutir isso. E aí, nós precisamos rediscutir para onde o recurso vai. Muito mais do que só uma cadeirinha para o idoso ali, ele precisa... Porque imposto a gente paga demais. A gente não está vendo retorno. Exatamente. É verdade. 11 horas e 27 minutos. Você pode participar também, dando a sua opinião sobre economia. É um assunto espinhoso, né, gente? Quando mexe no bolso da gente, ou quando a gente vai falar da realidade que a gente vive, e nós somos impactados também. A gente que está aqui na comunicação também é impactado todos os dias. É no trânsito, no ônibus, no metrô. Ah, não pega metrô? Peguei metrô ontem, vou pegar o metrô hoje de novo. Pego todo dia. Então estou pensando se eu venho de bicicleta, não estou querendo encarar Cristiano Machado de bicicleta, porque não tem ciclovia. É isso. Deveria ter. Deveria. Né? Quer dizer, nós criamos tantos espaços. Você falou da Cristiano Machado. Sim. Pegar nos últimos 20 anos, nós estamos falando de bilhões investidos. É verdade. O BRT, por exemplo, poderia ser um VLT que ocuparia metade desse espaço, poderia ter ciclovia. A gente tem as faixas de rolamento cada vez mais espremidas, provocando atrito entre os motoristas, gerando acidentes. Então, assim, nós precisamos rediscutir a forma, né? A Cristiano Machado ainda tem passeios largos que poderiam ter um uso misto, por exemplo. Mas tem trechos aqui que é possível pedalar. Então nós temos a ciclovia aqui da Saramenha. A Saramenha chega na via 240, a via 240 chega na estação São Gabriel. Aí daqui a pouco a via 710 liga lá com Andradas. A Andradas liga com a Savassi. Então são interligações que a gente precisa conectar essas ciclovias para que elas tenham continuidade. Eu vou para Contagem pedalando de vez em quando. Eu saio da Pampulha tem ciclovia. Sim. Quando chega na Toca da Raposa, eu tenho uma ciclovia que vai até o shopping Contagem. Então, dali até o meu trabalho é 5 quilômetros. Então, você pode repensar isso. Sem dúvida. Menos estresse, mais saúde. Com certeza. 994-12-2179. O Tribuna Livre é para você participar também, dar a sua opinião. Como é que você tem vivido na cidade de Belo Horizonte? Você que está na região metropolitana também, que converge para a capital, participe conosco. Tribuna Livre volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, 11h29.